Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre dois tópicos em torno dos clássicos. O primeiro tópico é sobre o desaparecimento programado dos clássicos e o segundo, o encontro com um clássico pode mudar a vida. Esses dois tópicos fazem parte deste livrinho aqui, A Utilidade do Inútil, do Nútil Ordine, o Manifesto. É um livro bem interessante para discutirmos a questão da utilidade e da inutilidade das humanidades, das ciências humanas e da filosofia. É super interessante a obra, então discutiremos aqui esses dois pontos em torno da questão dos clássicos. Antes disso, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e também me acompanhar nas demais redes sociais para receberem mais conteúdo filosófico. O link está na descrição do vídeo. Então vamos lá, gente. Eu vou destacar aqui alguns pontos de dois capítulos presentes aqui nessa obra para a gente discutir justamente essa questão, inicialmente, do desaparecimento dos clássicos, porque nós não encontramos mais os clássicos, e em segundo lugar, como um clássico pode nos ajudar a encarar melhor a vida e mudar, inclusive, a nossa vida. Então, destaco aqui a partir do autor e farei alguns comentários a partir do Ordine. Considerado que os clássicos da filosofia e da literatura ocupam uma posição cada vez mais secundária nas escolas e nas universidades, está ocorrendo um desaparecimento programado dos clássicos. Olha que interessante esse ponto. Os clássicos, e aqui a ênfase é em relação aos clássicos da literatura, os grandes nomes da literatura mundial e também os grandes nomes da filosofia. Eles estão desaparecendo nas escolas e nas universidades. Não se lê mais os grandes clássicos nas escolas. E muitas vezes nas escolas isso até mesmo é questionado. Será que nós devemos ler o Machado de Assis? Será que um adolescente está preparado para ler um Graciliano Ramos? E nas universidades? Seguimos com a mesma pergunta. Alguém que está entrando num curso de graduação de uma determinada área. Será que está pronto para ler um clássico da filosofia como um Platão ou como um Descartes? Bom, parece que os clássicos estão desaparecendo. Por quê? Por vários motivos. Um dos motivos talvez seja porque não há mais interesse em relação a eles. Bom, os estudantes passam longos anos nas aulas de uma escola ou de uma universidade sem jamais ler integralmente os grandes textos fundadores da cultura ocidental. Nutrem-se sobretudo de resumos, de antologias, de manuais, de guias, de sinopses, de instrumentos exegéticos e didáticos de todo tipo. Eu sou professor universitário há quase 12 anos. Então eu conheço e vivo muito isso no meu dia a dia, há 12 anos basicamente. Eu trabalho com várias disciplinas de vários cursos, então eu sou professor lá da área do direito, da engenharia, da medicina, da psicologia, da história, da literatura, de vários cursos e da filosofia, claro. E nesses vários cursos é muito difícil encontrar um estudante que de fato vai ler um clássico filosófico. E o que eles acabam lendo para a disciplina? Resumos, guias, manuais sucintos. E isso não só para a filosofia, que é a minha área, mas também para diversas outras áreas. Então nós temos lá o resumão do direito civil. Em poucas páginas lá, resumido todo o direito civil. O resumão do direito penal. Então na área jurídica isso ocorre também bastante. E não só nessas duas áreas, mas em outras áreas também isso ocorre. A tese aqui, então, que o clássico está desaparecendo justamente por quê? Porque nós não temos mais tempo e vontade para ler um clássico de 300 páginas, de 500 páginas ou mais, e por isso, no lugar de lermos 500 páginas, nós lemos um resumo de 5 páginas, de 3 páginas, ou de um verbete, muitas vezes, e isso basta. Um tanto quanto trágico. Bom, em vez de realizar uma imersão direta na leitura de Platão ou de Shakespeare, que roubariam muito tempo e exigiriam esforços linguísticos e hermenêuticos excessivos, são encorajados a se servirem de atalhos que invadiram o mercado editorial, que são os resumos, que são os atalhos. Nós não precisamos mais ler um Platão ou um Shakespeare, porque nós vamos ler um resumo desses dois
autores, muitas vezes de toda a obra do autor ou de uma obra específica, e isso basta. E isso acabou invadindo também o mercado editorial, porque, de certa forma, o mercado editorial parte desse elemento do mercado, da venda, do lucro. E se o que dá lucro agora não é mais o clássico, mas o resumo do clássico, significa que o resumo do clássico vai vender mais e, portanto, ele acaba invadindo esse mercado editorial. Uma política educacional perversa que acabou por condicionar de modo irreversível também as escolhas programáticas dos editores. Então, os editores acabam seguindo um pouco essa linha do mercado porque é isso que está sendo vendido ultimamente. E a gente pode pensar aqui nesse ponto justamente em relação também à questão cultural. Por isso que há uma indústria cultural no século XX. Por quê? Porque a finalidade de uma indústria cultural é o lucro. Dando lucro, há sempre mais produtos dentro desta indústria cultural surgindo. E tudo isso acontece enquanto a literatura secundária se multiplica sem limite, que é justamente o que? Os guias, os manuais, os resumos, o resumão. Dificilmente a paixão pela filosofia ou pela poesia, pela história ou pela arte, pela música poderá surgir a partir da leitura de materiais didáticos. Os textos, em suma, tornam-se puros pré-textos. Como amar filosofia se nós temos acesso apenas ao resumo do Platão, ao resumo do Descartes, ao resumo do Wittgenstein? Não tem como amar. Como amar literatura se nós conhecemos apenas o resumo do resumo de uma obra clássica, como, sei lá, Hamlet, ou como O Crime e Castigo? Não tem como amar. Né? Por quê? Porque na literatura assistindo filmes, eu me basto com as histórias. Eu não preciso me debruçar sobre uma obra e ficar aí 3, 4 semanas lendo essa obra se eu consigo ler ela em 1 hora com um resumo ou até mesmo assistindo um filme sobre a obra. Logo, os textos tornam-se pré-textos. Pré-texto no sentido de que o manual, o resumo, já resolve o problema. No entanto, não é possível conceber qualquer forma de educação sem os clássicos. O encontro entre um professor e um aluno sempre pressupõe um texto do qual partir. Sem esse contato direto com os textos, os estudantes terão dificuldade de amar a filosofia ou a literatura. Sempre é necessário, e aqui já passo a parte onde o clássico muda a nossa vida. Inicialmente eu comentei um pouco sobre o desaparecimento dos clássicos, e agora então, qual a importância do clássico? Todo encontro do professor com o aluno exige um texto. E neste texto, que não é apenas um manual, um resumo, mas o clássico, é que nós vamos nos deparar com a riqueza do texto, do clássico. Então, essa questão do encontro, né, pressupõe um texto. E sem um contato com o texto, não tem como nos apaixonar, amar o conteúdo. Sem o texto, será rompido o fio entre a palavra escrita e a vida. Por quê? Porque lendo o clássico, nós nos vemos no clássico. O clássico, ele não se esgota num determinado tempo. O clássico é para sempre. E nós, nos deparando com a leitura de um clássico, nós nos deparamos com a nossa vida também. Então, se não tem mais essa relação entre o texto e a vida, quando não há o clássico, não há mais isso, porque tu não vai encontrar uma relação com a tua vida lendo um resumo de uma página de uma obra, sei lá, um Quincas Borba do Machado, por exemplo. Mas agora, lendo o Quincas Borba, sim, tu vai encontrar toda a relação com a vida. E os jovens leitores não poderão mais aprender com os clássicos a ouvir a voz da humanidade antes mesmo que da própria vida. No processo de aproximação aos clássicos, o professor desempenha um papel importantíssimo. Cada um de nós já pôde experimentar o quanto uma inclinação por uma matéria específica tem sido muitas vezes suscitada pelo carisma e pela habilidade de um educador. E isso é comum. Eu peço para vocês pensarem o seguinte agora. Pensa em qual disciplina na época lá do ensino médio tu mais curtia. Pensa aí. E por quê? Muitas vezes é porque a gente gostava do professor. Porque a gente curtia o estilo do professor.
Então, por exemplo, eu curtia muito, na época, filosofia e história, por exemplo, porque eu gostava muito tanto do professor de filosofia como do professor de história. E isso, de certa forma, me influenciou e acabou me tornando o que eu sou hoje, porque eu sou alguém apaixonado por filosofia, por literatura, por história, por essas áreas que, na época, os professores foram excelentes. E talvez eu não gosto muito de tal disciplina porque talvez faltou carisma, faltou didática, faltou alguma coisa no professor X. E aqui é totalmente hipotético. Ensinar implica sempre uma forma de sedução. Trata-se de uma atividade que não pode ser ensinada, considerada essa atividade, uma simples profissão, mas uma sincera vocação. O crítico literário George Steiner disse: "O ensino de má qualidade é quase literalmente um assassinato e metaforicamente um pecado. Ensinar envolve paixão." E, portanto, o professor, ele não é apenas um professor enquanto uma profissão que ele assumiu, mas é uma espécie de vocação que ele está seguindo. E se é uma vocação, ele vive aquilo, ele ama aquilo. E ao amar aquilo, ele passa esse amor para o estudante. E o estudante acaba, por meio do professor, via os clássicos também, se apaixonando por aquele assunto. Logo, não tem como gostar de filosofia se nós não tivermos contato com os clássicos da filosofia. Se nós lermos apenas resumos, bom, aí não tem como gostar de qualquer coisa, de história, de filosofia, de literatura, de qualquer área. E nesse processo o professor é muito importante. O encontro autêntico entre um mestre e um aluno não pode prescindir da paixão e do amor pelo conhecimento. Não se adquire conhecimento, recordava Max Scheler, citando Goethe, senão daquilo que se ama. O amor e a paixão, se realmente autênticos, pressupõem gratuidade e desinteresse. Então, aqui citei 2 capítulos dessa obra do Ordine, A Utilidade do Inútil, comentando aqui a importância dos clássicos. Até o próximo vídeo.